isso aí, senhoras e senhores, cidadãos sorocabano e a todos os nossos queridos amigos da querida região metropolitana de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Aqui, o apresentador Danilo Sanz e ao meu lado, o meu amigo de bancada, jornalista Bruno Rodrigues. Danilo, bem-vindo pra gente, pros nossos convidados, pra vocês. Vamos falar de futebol, vamos falar de título, vamos falar de pessoas vencedoras, de equipe, de bastidores, de curiosidades. A gente vai receber aqui, pessoal, né, a equipe vencedora da Taça Cidade, que é o nosso campeonato, que é o nosso orgulho aqui de Sorocaba, com a presença, vou até pegar certinho, porque a gente fala formalmente os nomes e depois a gente vai só ligar para apelido aqui, tá? Então a gente está recebendo o Edmilson, que é o Filão, o Anderson, que é o Andi, eles são, né, da comissão técnica, né, são parte da liderança aí das equipes, e a gente vai conhecer um pouquinho da história deles antes de entrar, né, em todo o panorama geral do que foi esse título, né, para a equipe do nosso. Bem-vindos, rapazes, contem um pouquinho pra gente sobre vocês, contem um pouquinho da história de vocês, a biografia de vocês, que a gente tá ávido aqui para conhecer um pouco da história, assim como os nossos telespectadores também. Obrigado pela presença. Obrigado, por primeiro lugar, muito obrigado aí. Bom dia, obrigado a vocês aí pelo convite. Perfeito. Sou de Votorantim, sou técnico e eu falo um negócio pra vocês, carinho. É muito bom ganhar uma Taça Cidade. Eu não imaginava o quanto ela... Os caras tinham falado pra mim, mas eu não imaginava. E nessa leva de vir muito técnico de São Paulo, de ser campeão aqui, um cara de Votorantim levar essa Taça Cidade, nossa, fiquei muito feliz. Sensação de emoção. Nossa, é demais. Valorização regional aqui. Isso. Em Votorantim eu já ganhei bastante título da segunda, da primeira. E sempre montava time em Votorantim na primeira divisão e sempre parava na semifinal. Eu pensava, pô, alguma coisa tá errada, cara. Alguma coisa tá errada comigo, não é possível. Não consigo ser campeão aqui, né? Daí eu recebi o convite deles. Eles pegaram um mês antes de começar o campeonato. Eles pegaram, chamaram eu. Você aceita esse desafio? Falei, aceito. Vamos montar para não cair? Falava com o presidente da diretoria. Falei, pô, cara, eu não monto assim, vamos montar um time mais forte. Vamos. Mas é para não cair. Falei, tá bom. E foi indo, foi dando certo, dando certo. Daí, até chegar essa final. Depois eu pensei, né, cara? A gente pensa assim, que tudo é do jeito que a gente quer, mas não é. Tem uma palavra na Bíblia que fala assim, a segunda casa pode ser melhor que a primeira. Pois assim, eu lutava tanto para ser campeão na primeira Votorantim, não conseguia. E agora, ser campeão numa Taça Cidade foi, sabe, subiu tudo que tinha para subir. Como diz os meninos, um monte de... O nível, né, Filão? Bom dia para todo mundo, pessoal de casa, galera aqui do estúdio. E assim, né, Filão, igual você estava falando, chegou no ápice, né, cara? Porque o Filão, ele veio de uma trajetória no qual ele é campeão de várias outras divisões e outros campeonatos aqui paralelos, né, da região. E ele não tinha sido campeão da primeira Votorantim e Deus quis que ele fosse da primeira de Sorocaba, que é muito maior que eu. Eu, como ele falou, né, esse ano a gente assumiu, eu sou Anderson, né, mas todo mundo conhece como Andi, do Nova Esperança, né, a gente conhecido para caramba aí na Várzea. Eu acompanho a Várzea desde os meus 7 anos de idade, tô com 43, então faz 36 anos aí, 35 anos de beira de campo. Já joguei no juvenil naquela época em que era obrigado a ter o juvenil antes do principal. Lá na época de 2000 mais ou menos, era obrigado, né? Tinha que ter, todo time que disputava tinha que ter o juvenil. E o juvenil jogava antes do principal. É uma maneira até de você tá resgatando aquele pessoal do bairro para tá subindo a jogar no principal. Então eu joguei disso aí, meu pai é o fundador do time. Eu torci Já torci. Quem queira, o Ramiro também foi jogador do Esporte Nova Esperança lá, ele é aquela 90, artilheiro. Então acompanho Nova Esperança e é a minha, literalmente, é a minha segunda pele, cara. Então esse título foi muito especial, teve um gosto, assim, particular em vista do que a gente passou para montar, que a gente vai contar aí no decorrer aí do programa. Perfeito. A gente entende a questão esportiva, né, da satisfação, esse sabor de título e tal. Mas entrando um pouquinho na questão da comunidade, do bairro, como que isso interfere? Como que é chegar? É mais ou menos quando chega um país ali vencendo a Copa do Mundo, aquela... Como que foi para o bairro? Como que foi? Qual que é o orgulho? Conta um pouquinho do que vocês sentem, né? Dessa ligação
com a comunidade? Cara, a mobilização do bairro é coisa. A festa vai acabar às 9 horas da noite do domingo. Né? Uns foram embora, outros tiveram que ser levados embora, e uns foram embora. Ficaram lá. Entendeu? E a gente que foi noite azente. Cara, a mobilização do bairro, ela é algo absurdo. Segundo estatísticas aí da coordenação do campeonato, se eu não me engano, eu teria em torno de 7 mil torcedores dentro do estádio nessa final. Ele é Nova Esperança de colocar o 4 em Rio, nosso lago ali, entendeu? Cara, existe um campeonato dentro do bairro que é promovido e esse campeonato ele vai revelando jogadores e pessoas que às vezes dá pra gente usar no principal. Foi tudo mobilizado. A gente entrou em contato com a URBS para bloquear o bairro, bloquear o quarteirão, conseguimos acesso, entramos em contato com a segurança, conseguimos tudo para mobilizar o lugar, o quarteirão, onde a gente iria fazer a nossa festa, sendo ou não campeão. Fato, porque já era de se comemorar muito, porque... No mínimo seria um vice, né? No mínimo, e dentro de um campeão mesmo. E dentro de um campeonato... E dentro de um campeonato em que, queira ou não, você tem equipes aí que são sempre candidatas ao título, favoritas, né? Sim. Pelo investimento e tudo mais. Então, o bairro inteiro, quando a gente assumiu um mês antes do campeonato, nós assumimos o Esporte Clube Nova Esperança. Nossa, a gente não tinha nada. A gente não tinha uniforme, a gente não tinha técnico, a gente não tinha jogador, a gente não tinha campo, a gente não tinha nada. Então a gente se reuniu ali e falou, cara, a gente vai ter que montar alguma coisa para não deixar o time do Nova Esperança do tamanho que é, cair de divisão. Nossa meta é ficar. Então a gente saiu andando no bairro, entendeu? Eu sou de lá, eu moro lá, nasci lá e sou de lá, entendeu? Então a gente saiu no bairro, conversando, tem muitos torcedores que tinham se afastado, entendeu? Do time, acompanhar o campeonato. Isso aí foi tudo resgatado. O projeto social, né? Tem 3 projetos sociais no bairro, foram mobilizados, parou o campeonato dentro do bairro para poder trazer essas crianças e famílias para torcer pro grupo, pro time, pro grupo. Então, se você for olhar assim a linha do tempo do campeonato, no início a gente começa com 1/3 de torcedores que a gente chegou na final. Então você vê se resgatando o povo, resgatando o morador. Eles foi crescendo de acordo com os óculos, né? Exatamente. Foi ganhando, empatando, os caras já Só começaram. o pessoal, vamos lá apoiar essa Tem mais interesse. Exatamente. Porque quando eles tinham, igual ele falou ali, a preocupação deles era cair. Então, a torcida também não vai assistir um time que, o time é ruim, aí tava pra cair. Mas daí, a partir do momento que ganha o primeiro jogo nosso foi 4-0, a gente ganhou. Opa, já começou a boa, né? Já começou, pra não cair, mas já começou assim, então a turma já começou a ir, põe na semifinal, já tava cheio nas quartas. Esse diagnóstico mais humilde, né, de você, né, que você falou, em mês antes ali, era resgatar, salvar. Sim, que não, né? sim. Aí foi lá, parabéns pelo improviso, pela gestão rápida, por esse match que vocês deram de, vamos lá, vamos tentar aqui, porque, né, não foi meu Durantinho, quem sabe aqui, mas assim, uma conversa pé no chão, humilde, né? Exato. De primeiro, não vamos cair. Depois, acho que dá pra vocês, Dá pra ir aberto. Que foi exatamente essa linha de raciocínio, foi exatamente isso, cara. Vamos cair, cara. Vamos, meu filão, chamamos ele, falamos, cara, a gente tem que montar um time meio modesto financeiramente, porque nós vamos correr atrás de patrocínio ainda, nós não temos caixa. Os outros times já tinham caixa do campeonato pronto. Pra pagar o jogador, você Valeu, já era todos os partidos, nós não tínhamos caixa. jogava no domingo, pagava na quinta. Entendeu? Até poder jogar no domingo, começava a pagar na segunda para terminar na quinta de jogador. E os jogadores aceitaram essa proposta, o Filão aceitou essa proposta e entrou nessa ótica que você falou, cara. A gente começou, não vamos cair. Aí passou, chegou na petáquio e falou, dá pra isso, hein? Quantas fichas a gente tem ainda? Entrou mais 2 patrocinadores aqui. Dá pra pegar mais uns 3 jogadores. O time, ele foi se voltando durante o campeonato. Se você pegar o time até a terceira ou quarta rodada, não é o mesmo time
na sétima, na oitava, já modificou, porque veio algumas outras peças. Aí a hora que a gente viu que dá pra classificar mesmo, entre os quatro, falou assim, bom, os caras ali na frente estão dando uma vaciladinha, mano, vamos fazer o nosso. Viu que dava assim, cara, se classificar, a gente vai reforçar o poder, gente. Aí o que vai mandar é isso aqui, ó. A camisa, o que vai mandar é essas 4 estrelas. Tu deve o adversário que a gente pegar na semifinal e vai saber. Tem um nosso esperança do outro lado. Aí vai pesar o negócio. Nós falamos um pouquinho aqui sobre a torcida, e nesse tempo de experiência de vocês, fala um pouquinho pra gente aí da importância da torcida, tanto do apoio, né, que eles trazem, quanto para os jogadores. Isso faz diferença ou não em um campeonato? Faz muita diferença. Porque, né, assim, tem torcedores, tem moleque, torcedor que ia no campo só para entrar com os jogadores. Então, nessa aí do menino ir, os pais também vão para torcer, né? E os caras incentivam, ajudam, entendeu? A torcida do Nova é uma torcida que eu joguei lá e eu sei que é uma torcida que não é de ficar xingando o jogador o tempo inteiro. Eles incentivam. Se não deu o resultado no final, eles falam, não xingam. Eles falam, não, por que você fez isso? E dentro disso que o Filão falou e que você perguntou, por exemplo, teve um jogo contra o Vila Helena que a gente perdeu para os caras, se não me engano, foi 3. Alguma coisa assim. A torcida estava na frente, esperou, fez um corredor na saída do campo, deixou todos os jogadores nossos sair, cumprimentou, aplaudiu, entrou no vestiário. Tinha jogador de Arnaldo, ergue essa cabeça aí, ergue essa cabeça aí, cara. Nós perdemos pro time que vai brigar para ser campeão, cara. Nós jogamos melhor, foi erros individuais que fizeram o placar, mas no contexto da partida nós jogamos, então ergue essa cabeça. Mas não teve ninguém aqui, e a torcida tentando lá fora. O jogador falava isso, cara. O jogador falou assim, cara, se você pegar a pré-eleição que tem nas redes sociais do clube, você vê jogador falando uma pré-eleição dentro do vestiário. Falou, vai ter que jogar por esses caras aí, ó. Olha lá fora, o que esses caras estão fazendo, mano. Olha o que eles estão segurando, olha o que eles estão apoiando. Então, aquele ditado que o torcedor é o 12º jogador, ele faz todo sentido, cara. Faz todo sentido, sim. E isso é sentido dentro de campo, é sentido por nós aqui, que fica nos bastidores produzindo e organizando o campeonato. E queira ou não, a gente dá uma hora, pula pra lembrar que tá lá no meio da torcida também. As informações que a gente recebeu aqui, eu acho, à medida que vocês foram montando, eu acho que vocês nunca ouviram isso. Eu vou fazer um paralelo no Nova desse ano aqui com o Fluminense para 2023. Eu explico por quê. Primeiro que o Fluminense é um time mais desacreditado no sentido de a montagem do elenco que eles fizeram. Então você tinha o Felipe Melo com 40 e tantos anos. Sim, time veterano. Você tinha que ter um outro paralelo que é o Diniz. O Diniz não tinha título expressivo nenhum. Então você ficava com essa chateação de não ter título em Votorantim. Mesmo. E o primeiro título expressivo do Diniz é simplesmente uma Libertadores. E aí é mais ou menos o que aconteceu. Então, se você pegar o orçamento ali do Fluminense, que era de 18 milhões, era menor do que alguns clubes da América do Sul. Que não eram nem brasileiros, que hoje os times brasileiros estão... Sim, os times maiores. Então você pegou um time que em tese foi barato, meio que desacreditado, porque tinha jogadores ali que tinham, né, com idades bem avançadas, alguns até desacreditados, e um treinador que ainda não tinha vencido algo expressivo. Aí vocês contando a trajetória, eu falei, cara, isso aqui é praticamente o Fluminense 2023, cara. Então, pô, que legal. E no sentido de, que nem o Danilo falou, de contar com o apoio da torcida, isso foi sendo, essa união torcida foi sendo reconstruída. Sim. Né? Porque vocês foram resgatando. Então, Exato. agora vocês entram como campeões, e a minha pergunta é a seguinte, como que é agora ser o detentor do título? Pé no chão, humildade, qual que é o discurso? Então, eu penso assim, falo com eles, porque a diretoria, eles se empolgam mais. Bom, ele se empolga muito, vai ter muito torcedor, gente que se empolga, manda mensagem pra ele, pô, manda pra montar tal, porque aquele que chama em tal time que só que eu falo pra eles, cara, a gente tem que ver o que o time vai ver pra pagar. Não adianta, bom, eu queria o Leandro Damião, queria o Cris, queria tudo no meu time, mas não é assim, a gente tem que ver o que tem, né? Daí ele falou assim, a verdade. Só que, igual eu falei pro André, por exemplo, a gente vai trabalhar hoje, tem muita gente pedindo para jogar, porque foi campeão. Então, a partir do momento que é campeão, já tá lá em cima, muita gente que não jogou, ou que é bom, que joga em Itu, joga em outro lugar que é bom, o cara foi campeão. Os caras vêm no Instagram e falam, ô professor, amanhã eu vou ano que vem, o ano que vem com vocês, aí, não sei o quê. Então,
falei pra ele, a gente pode escolher jogadores. Agora não é naquele desespero que a gente estava. Agora a gente tem ali, por exemplo, 5, 6 peças para você escolher um para sua gente. Mas tem os contras, tem os prós. Ele falou dos prós, né? O contra, queira ou não, a gente tem que entrar de novo na parte financeira. Por quê? Porque o jogador, ele acha que ele é de campeão e ele tá jogando por aí por 300, 400 reais, ele fala, pô, mas pra mim aí é 600. Ele tá achando que por ser o campeão, por ser tá no topo, né? A régua, a taça tá com nós, tá lá. Se fosse um UFC, eu ia falar, vamos ter que bater muito pra tirar esse ganho. Não tem que mesmo, já. Então, tem os contras são esses, entendeu? Porque, queira ou não, os outros times se reforçam, automaticamente nós temos que nos reforçar para manter essa posição e isso gera custo. Jogadores a gente tem para escolher. Só que os preços hoje não são... E tem que ter pé no chão na questão do... É tudo em sobre, né? Mas e como é que fica a questão da soberba, né? Como é que fica o psicológico da rapaziada, assim, agora que é detentor do... Tá, eu vou falar a verdade pra você. Não é soberba não, mas também eu não sou muito que modesto. Não, meu entendeu? Não é nem soberbo e nem modesto. Na verdade é ser posicionado naquilo que você conquistou. Exatamente. É querer estar... É se fazer presente na posição que você tá, entendeu? Quando era Vila Helena, o ano passado foi da Eugênia, quando eram esses caras, os caras é melhor, os caras têm que se achar, e nós não podemos. Não é questão de nós se achar, mas é por causa da história. Sim. Entendeu? Se a gente fosse um time, com todo respeito ao Magnólia, né, que fez um baita campeonato, que também foi meio que parecido com o nosso, a trajetória deles. Com todo respeito ao Magnólia e tudo mais, mas se fosse o Magnólia fosse campeão, seria o primeiro título dos caras, entendeu? Então, aí às vezes os caras ficam meio que tímidos ali, entendeu? De se colocar para uma posição, né, um pouco mais elevada, assim, achar... Nós fomos, esse ano passado, se tornamos uns pentacampeão, entendeu? Então, nós já sentimos esse sabor aí de 4 vezes passar. E cada vez só vai aumentando. Você fala assim, a gente é foda mesmo, assim, cara. E é o que eu falei. Se fosse o UFC, eu falo pra todos os adversários aqui, ó, da cidade. Vai ter que bater pra caramba pra tirar o cinturão de nós. Ou seja, essa é a estratégia. Essa euforia, cara, do título, de estar como nós sermos o atual campeão. Na verdade, ela ainda nem passou, porque tem... Por exemplo, teve torcedor nosso que foi pra praia e levou 10 na mesa. Nossa, ele não levou... A filha dele falou, pai, não acredito, pai. Falou, não, deixa aí. Segunda pé. Ele levou, o cara dele usava uma. Final de semana, nosso técnico estava assistindo. Eu assisti o jogo várias vezes. Então, a empolgação, a adrenalina, ela vai demorando um pouquinho pra cair, pra cair a ficha, pra entrar na realidade. Mas... é um sabor, uma emoção que eu quero viver esse ano de novo. O que mudou de quando você sentiu a primeira tempo ali? Porque você vê primeiro um jogo, ou você tá no estádio, você não consegue ver como você vê depois. O que você conseguiu enxergar depois, revendo, né? Nossa, isso aqui eu não tinha percebido durante o jogo e agora eu tô conseguindo ver com calma. Eu ficava com medo dos caras empatar, assistindo o jogo. Você não tinha essa bola, daí sabendo já sabia o resultado, você tava com medo, né? Então, meu Deus do céu, não faz isso, é muito louco. Alguém muda essa gravação aí, cara. Do meio pra frente é muito bom, né? A zaga também deles é boa, porque o Ricardo e o Alex são muito bons os jogadores. Então foi quase tudo profissional ali. Então daí o meio de campo deles, o Marcelinho, que é o atacante, o Marcelinho ele não joga de atacante, ele joga de meia e chega no ataque. Então ele e o Tanque eram os melhores jogadores que tinha deles decidindo. Inclusive o Capalé era banco deles. Sim. Então daí o que acontece? Eu falei, cara, de com força ao meio de campo. Daí eu coloquei o Kuga e o Stulaco, daí todo mundo parou, né? Daí eu coloquei o Kaká, falei, Kaká, você vai jogar aqui, ó. Praticamente terceiro zagueiro, só que você não é zagueiro. Tem horas que você vai voltar a ajudar. E tem horas que você vai ficar aqui nessa linha. Por quê? O Marcelinho ele joga na linha do volante nosso e o zagueiro ele joga aqui. Se não tiver ninguém ali, ele deita e rola. Daí eu falei, você vai ficar assim. Então quando o Marcelinho vinha, ele dava pra cá. E eu não joguei de centroavante fixo. Os três, o Gó, o Lipe e o Yates, eles jogam de meia e jogam de atacante. Eu falei, vocês três vão jogar assim, ó. Fosse o Mar.
Quando um pegar a bola aqui, o outro vai correr, dentro da cancha. Então, se você vê o lance lá, tem hora que o Lipe toca pro gol, e tem hora que o gol lança pro Lipe. No primeiro tempo, ou ele tocou a bola, o cara tirou de cabeça, foi o gol que tocou pro Lipe. Essa variação que você fez na defesa, com o Kaká, você não tá com o terceiro zagueiro, isso acho que aconteceu, se não me engano, com o Brasil de 2002, que era o Edmilson, que fazia essa flutuação. Olha, ele funcionava como volante, olha, funcionava como um líbero, e no Lugano do São Paulo, aquele São Paulo vencedor das Libertadores 2005. Então, e durante o jogo, depois reassistindo, sério, eu seguia ver esse preenchimento de espaço efetivo para proteger bem as áreas. Só que Desculpa, Filão. Vocês fizeram a transmissão, né? Você falou, e teve outros canais aí, o YouTube, o Barba, Narda, isso. Barba que fez aí a transmissão. Se você olhar, se você pegar a transmissão dele e olhar eles falando sobre esse tipo de movimentação de jogador, primeira escalação ali, quarta, estática, antes de começar o jogo, né? Eles falam assim, porra, mas Nova Esperança tá pedindo pra tomar goleada, entrar desse jeito. Aí a hora que começa o jogo e eles começam a ver a dinâmica do jogo acontecer, eles falam, pô, calma aí, o Filão surpreendeu ele lá aqui, porque não é isso aí. Então, aí, quando você assiste o jogo, você vê que, por exemplo, igual ele comentou, que entre eles, lá dentro do campo, o bagulho de reserva, teve horas que os auxiliares dele falaram, tira 10, vamos colocar outro, vamos mudar, vamos colocar um mais fit. E a hora que você tá assistindo o jogo ali, você fala, puta, cara, se talvez o do técnico você tiraria, entendeu? Aí você vê que a movimentação do cara muda, né? Dependendo de quem tá jogando do lado dele, a movimentação dele no campo muda. Então, a hora que você começa a assistir o jogo ali, depois de ter passado ali, concretizado, passado dali, né? Você fala, eu mesmo precisava assim, cara, eu acho que eu teria feito algumas coisas diferentes. E daí teria dado errado. Ele conhece o time, mas ele conhece, ele sabe o que ele tá dizendo. É assim, igual a minha esposa fala, cara, eu não vivo futebol. Então, eu não vou ser o técnico ali, eu vou instalar uns ali, não. Eu vivo futebol, então eu assisto podcast, assisto jogos, vejo escalação. Hoje no YouTube você vê tudo. Filão assistiu todos os jogos do Magnólia para montar o time para final. E os 4 últimos jogos dele contra o Vila Helena e contra o Maria Eugênia, que foi o baita jogo deles. Cara, eu falei pro Mauro, falei pro pai dele. Falei assim, nunca na vida eles vão jogar igual ele jogou contra esses dois times. Eles jogaram igual a gente jogou a final. Eles não sabem jogar se a gente der o campo para eles. Porque eu puxei a linha e falei, deixa eu saber tocar lá atrás. Eles tentavam o lançamento, daí tinha 3 bolas. Não, toda hora a gente tomava essa bola e a gente saía para contra-ataque. É que a gente tava pifando muito, tava errando muito o contra-ataque. No último passe, né, filho? Na pivada ali, no último toque, errava. Você não tem esse ingrediente de danção, né? Tem jogo diferente. E dentro do que o Filão acabou de falar, contra o Vila Helena, que foi o jogo das quartas de finais deles, o Vila Helena favorito, eles entraram com uma proposta de jogo de segurar. Passaram, deu certo. Contra a Maria Eugênia, também Maria Eugênia favorito. Magnólia entrou com uma postura um pouco mais tranquila de segurar, deixar os caras jogar. Contra nós, eles eram o favorito. E eles descentrou na e isso jogou pro psicológico deles também. E eu falei, a gente não sabe fazer isso. Entendeu? Eles entraram numa posição que eles não tinham adotado durante o campeonato. De ser o favorito mandando no jogo. Vocês deram a bola pra eles, aí só a bola e ver o que vocês vão fazer. Inclusive o que estava na transmissão lá do Barba, na paz, o Cláudio, ele foi muito bem. Eu assisti umas 3 vezes já, né? Tem uma hora que ele falou lá, nossa, mas o Filão, o técnico, o que ele fez? Ele deixou os caras tocar a bola lá atrás, lança, eles pegam a bola e saem com contra-ataque. Até ele falou no primeiro tempo, tá mais fácil o Nova fazer o gol do que o Magnólia, porque o Magnólia não tá chegando. Daí ele falou assim, pô, um monte de gente no banco, o cara tem que trocar, o técnico do Magnólia tem que trocar, porque não tá dando resultado. Aí no que ele trocou, daí ele falou assim, você vê como que
comentarista ali, ele fala coisas que tá acontecendo ali. Nossa, agora com 5 minutos ó, já mudou 2, tá melhor o Magnólia, que deu um chute que o goleiro pegou. Daí, beleza. Daí, uns 20 minutos, 20 e pouquinho, gol nosso. Daí já mudou de novo. Daí ele falou assim, nossa, o Nova pode fazer o segundo, porque o Magnólia De tá tal começo, assim, porque 5 minutos antes ele tinha uma coisa, depois já mudou de novo. Um movimento, uma ação, Mas muda a dinâmica do jogo. Um gol muda a dinâmica. Sim. Filão, Andi também pode falar sobre isso para nós. Vocês comentaram aqui no início, né, sobre o desafio que há um mês, né, um mês antes do campeonato, vocês assumiram. Fala aqui para nós aí do desafio de conseguir esses atletas, né, para poder participar aí. E nós falamos também aqui nos bastidores, né, até para os nossos ouvintes ali que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Normalmente, não, acho que é toda a galera daqui de Sorocaba, da região, conta aqui para nós desse desafio, de onde vem todo mundo, essa montagem, como é que é esse desafio para fazer isso se tornar realidade e a ponto de chegar a ser campeão aí. Cara, a montagem ela começa por você estabelecer um orçamento. É aí que começa a montagem de um time. Então a gente fez uma reunião, a primeira reunião estava eu, meu pai, o vereador do esporte e ele. Só 4, falei, nós 4 que tem aqui para segurar esse bojão. Depois a gente vai construir durante o campeonato. Aí jogamos essa bola para ele, falou, então, meu amigão, pega aí, você que conhece, é treinador aqui e ali, pega aí jogadores aí que você sabe que se encaixa. O valor máximo, a gente fez um cálculo mais ou menos, para a gente ter aí em torno de 17 jogadores, mais ou menos. Eu vi bastante, não, de jogador que jogava comigo. Aí foi indo, daí tem uns caras, pô, professor, joguei com você, puta, mas será que você não ajuda no mata-mata, não sei o quê? Se a gente passar, eu falei, pô, a gente tá pensando em não cair, pra dar ajuda, eu falo pros caras, eles ajudam. Porque agora não ajuda, não vai classificar, né? Se passar, vai dar uma linha abaixo, não vai... Daí foi montando, o Sandro também, que é o pateta, né, ajudou a caramba na tarde, o auxiliar técnico. Ele conhecia os jogadores também, foi indicando. Então foi eu, o Sandro, o Andy, o Mal, até o... Detalhe importante, né? Faltava 1 mês e 20 dias para começar o campeonato. Ou seja, a maioria dos jogadores já estavam todo campeonato nos times. Eles teriam que garimpar o que estava por aí. Entendeu? Além de estar com um recurso, né, reduzido, ainda tempo também. O curto prazo, vocês fizeram aí. Exatamente. Não, a gente que a gente fez isso cara, o Torres tirou leite de pedra. Que agora, quando perguntou a questão da euforia, da... Exato. Porque de fato, os bastidores que estão sendo contados aqui agora, ninguém imaginava. Tem até um grupo que eu participo de Votorantim lá, que é a desenho do Votorantim, tem mais de 400 pessoas. Daí esse menino, teve gente lá que depois que foi um campeão, começaram a colocar, né? Pô, tem o técnico do Tatiana, que é o Sandrinho, mora lá na Vila Barão, ele falou assim, até mandei pra você esse áudio, ele falou assim, eu tô vendo aqui os times, agora quem passar de Cunhê e Jaminho do Estado, pega a moleza, pega o Nova Esperança. Isso aí, na verdade, foi o campeonato todo, cara. Não é o campeonato todo. Foi Mojiba, rapaziada. Aí o jogo que foi isso aí. Você pegar a preleção nossos jogadores no vestiário, esse também é um ponto que os próprios jogadores, o capitão, no caso, Filão soltava, às vezes eu soltava, o capitão soltava pra galera, entendeu? Pra dar aquele gás e assim, então, eles que são favoritos. Os caras, quando a gente fala aqui de caminhão de bombeiro, porque os caras querem alugar até caminhão de bombeiro para ir embora com o troféu, um tacho, tudo pra festa, tá ligado? Nós ficamos parados no SIC, eu fiquei lá, 45 minutos depois do término do jogo, com o troféu de 2,16 m, esperando vir um cara com uma picape lá no Nova Esperança para levar o troféu embora. É diferente o negócio, ninguém programou nada, tá ligado? Então, a gente sempre entrou como o não favorito. E isso foi bom também pra gente, cara. É porque acabam subestimando, né? Subestimando o time, de repente vem uma técnica diferente e aí a surpresa. Exatamente. Diante disso, Aldir, gostaria que você falasse para nós também, você falou um pouquinho da história já do Nova, falamos aqui dos desafios, né? De conseguir esses jogadores. Antes de eu fazer a próxima pergunta, só cita para nós aqui mais ou menos, sem citar os nomes e sim os jogadores, mas as cidades, de onde vieram esses jogadores, só para o nosso ouvinte ali ter uma ideia. Veio daqui, veio dali, veio de tal, só para eles terem uma ideia,
quantas cidades, vamos dizer assim, representaram aqui, querendo ou não, né? Quantas cidades tem uma medalha dessa aqui hoje espalhada por aí, né? Isso. Tem Sorocaba, né? Salto, Votorantim, Capivari, Indaiatuba, Osasco, Presidente Prudente, né? O Esculapo, acho que é de lá. Mauá, Limeira, Que veio o menino, que veio o Thales é de Limeira. Limeira. E tem outras ali, outras cidades ali, né? São Paulo. O seu lá de Capivari tá batendo uma amaralzinha. A gente já explicou ele. Mas ele de polé, ele leva a sério, né, bicho? O Amaral. A gente cabeça pra marcar, né? Cara, de veterano vai ter. O Dan, e o pessoal se inscreve. Era essa deixa. Ó, você que tá nos ouvindo, você viu aqui que pra participar, né, de um time como esse, campeonato como esse, quanta gente pra fazer, né, o troféu chegar. A mesma coisa, né, Bruno? Pra gente chegar mais longe, precisamos de mais inscritos no nosso canal. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Prefeitura Municipal, tanto os serviços da Prefeitura quanto dos parceiros envolvidos também da Prefeitura Municipal, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha, compartilha geral aí para que todo mundo fique informado. Tanto em Sorocaba quanto aqui na nossa região metropolitana. Bom, a próxima pergunta que eu quero emplacar aqui é exatamente que vocês passem um pouquinho para nós, tanto o Andi quanto você também, Fernando, vai falar um pouquinho para nós sobre a importância do farziano sorocabano, né? Nosso ouvinte está ali ouvindo que de repente, quando chega na final, tem aquele torcedor que não participa muito do futebol, mas na final está lá, né? E não sabe de repente a importância do varziano sorocabano. Fala um pouquinho para nós dessa importância. Tá. O campeonato de Sorocaba, eu achei, igual ele falou, eu acho que é um dos mais importantes, como que se diz, Do interior. do interior e todo. Aqui é uma Copa do Mundo praticamente aqui. Porque se você... tem gente que mora em São Paulo que já está pedindo para ir embora esse ano já. Caramba! Já estão pedindo para vir. Então por quê? Porque o Gueto mesmo, o Gueto foi campeão lá em Jundiaí e falou, cara, mesmo que seja a final aqui, eu vou ali com você. Porque eu quero, acho que mudou a final, eu fico por causa da final aí. Então, Tá ditando regras aí. E eu acho que o campeonato também, ele é porque hoje é muito difícil de você manter uma base, um projeto social do bairro e tudo mais. Custa caro, você precisa de patrocínio, você entendeu? Então, mas se você vê, por exemplo, na final, cara, os jogadores nossos entrando com as crianças que são do projeto, no bairro, as crianças falando, um dia eu vou jogar aqui, cara, um dia eu vou jogar aqui. Então, tem essa parte um pouco da inclusão que você desperta, né, essa chama dentro da criança de querer praticar o esporte, de querer jogar futebol. Sai da escola e corre pro campo jogar o futebol, entendeu? Então, eu acho que o futebol, nessa parte, a Taça Cidade de Sorocaba, pela visibilidade que tem agora mais com a rede social, internet e tudo mais, ela proporciona isso, sabe? De despertar nessas crianças mais novas aí que tem hoje na cidade, de querer estar disputando uma Taça Cidade de Sorocaba, entendeu? Tem jogador de fora que está querendo vir jogar aqui em Sorocaba, né? Então, eu acho que até se tivesse... já tinha jogador de fora. O Bruninho lá, que é de Minas, o Bruno Villanera. Sim. Então, eu acho que se o investimento fosse maior hoje na Taça Cidade de Sorocaba, o investimento, eu falo da organização, né? Se tivesse um recurso pro clube campeão, pro vice, não sei, talvez, ou mais pro campeão, seria melhor, porque você conseguiria abater um pouco daquela despesa. Hoje não é investimento, hoje é paixão. E nós não temos retorno. Não é investimento, é paixão. A gente gasta e gasta para chegar lá e levantar um troféu de 2 metros, que graças a Deus está lá com a gente. Mas acredito que talvez, não sei esse ano, mas futuramente, se pensar, eu acho que o pessoal que está organizando está vendo do tamanho que está tendo a cidade, eu acho que vai acontecer. Eu acredito que dá para prospectar aí, que dê para trazer mais crianças aí para dentro desse esporte. E eu seria a favor de ser como foi aí há 20 e poucos anos atrás, no qual eu tinha até comunicado a vocês. Todo time
tinha o seu time juvenil. Entendeu? O juvenil tinha que jogar antes do principal. Então você tinha ali galotado de 15, 16, 17 e 18. Seria bacana. Eu acho que a gente não pode ir embora também, ainda sem falar dos bastidores da final. E nos detalhes que a gente estava falando, né, dos bastidores aqui, da questão das defesas do goleiro, da expulsão e do gol, né? Contar um pouquinho como é que foi isso, da percepção do jogador, da onde entra o dedo do técnico ali, pedidos de desculpas que rolou. Antes do Filão contar isso aí, eu vou falar um detalhe de bastidor da semifinal. A semifinal, nós tínhamos os jogadores, o Lipe, que é o 8, que jogou pra gente, ele não tinha vindo durante o campeonato inteiro. Porque ele tinha alguns problemas pessoais, particulares, que não deu pra ver. E daí, a gente entrou em contato com ele e tinha pago ele antecipado. Então ele já tinha pago uma parte antecipada. Não tem problema eu falar isso aqui também, porque eu falei isso aí em qualquer outro lugar. Tinha pago antecipado. Eu falei, cara, a gente precisa de você nesse jogo. Liguei pra ele, porque os torcedores já não queriam que ele viesse, os pais, não, agora deixa esse cara, não precisa mais. Aí a diretoria dele, não, esse cara não vai vir, não. Devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro, para você que tem, e eu vou embora. Chegou na semifinal, nós estávamos conversando. Aí eu já queria. O final conversando comigo na sexta-feira. E ele falou assim: puta, o Olímpia, nós tava desfalcado, cara, na semifinal. O Lipe ia fazer. Eu falei, então, é bom pra você? Eu falei, então vou ligar. Liguei pra ele, falei, Lipe, e aí, cara? Eu não vou estar. Eu falei assim, você tem compromisso domingo? Ele falou assim, cara, eu tenho um jogo aí. Eu falei, então, você tem um outro compromisso também, cara, que isso é o cara. Você não veio até agora, entendeu? A gente pagou antecipado pra você. Então, eu quero fazer o seguinte. Você vem domingo, você não precisa devolver nada que a gente pagou e a gente vai te pagar o jogo ainda e o bicho, e a gente precisa, você acredita, a gente precisa passar pra essa final. Ele veio, ele fez o gol, e mandou a gente pra final. Valeu. Foi assim, Valeu esse 70. E na final daí... Sexta, conversei com ele na sexta-feira, com o Lipe. O Lipe, que é o Zanetti, que é o 8 nosso, ia jogar uma final, né? A gente escolheu, né? E a gente falou assim, e o Esculaco também, né? Que também veio na semifinal, porque o nosso zagueiro, que é o Buga, teve que sair. Então a gente falou, estamos sem um zagueiro. Eu falei, esses dois caras, e foram os que vieram, um fechou a zaga e o outro fez o gol. E o Buga passou pro final. Daí o Guga falou pra mim, ó, jogou o primeiro jogo da semifinal, falou, você não vai dar, vou ter que viajar. Negócio, eu tenho que ir pra cima em Fortaleza. Ele falou, vou pra Fortaleza, não vou conseguir vir. Aí eu liguei pro Esculaco, ele falou assim, ó, professor, eu tenho um jogo com 2 horas, velho, 1h30 aqui em São Paulo. Não consigo ir. Só que você arruma o dinheiro da passagem. Falei assim, manda seu Pix aí. Já tinha emprestado com o Lipe. Ele tem pra ele alugar um carro pra eles virem. Vou alugar um carro, daí vou eu e o Lipe. Falei, eu já conversei com o Lipe, já liguei pro Lipe. Daí eu tô ali e ninguém queria mais o carro. Esse Lipe. E ele é muito bom jogador, né? Foi campeão no Maranhão Gênero no ano antes. Daí eu peguei, dei pra ele. Falei, André, é o seguinte, eu já liguei pro Lipe. Já conversei com ele. Eu falei pra ele que a gente vai arrumar um dinheiro pra ele vir. E ele não precisa pagar o que ele deve. Que ele não devia pouco. Você não precisa pagar. E ele falou, acaba que eu falei assim, você vai vir e você vai ser o nome do jogo, você vai fazer o gol pra gente classificar. O Isaac falou, professor, eu mais quero. Daí que ele entrou e ligou pra ele. Então eu liguei pra ele e falei, olha, eu quero o cara que vem amanhã e vai decidir. A gente não tem meia e não tem o zagueiro, é os dois. Aí foi quando eu entrei, porque nessa parte de jogador, aí eu que fazia essa parte. Aí foi quando eu entrei e conversamos e ele veio e a gente foi pra final. Chegamos na final, aí todo mundo chegou na sede e falou assim, deixou a gente chegar. A zebra não ainda vai ser verde e branca não, hoje a zebra vai ser verde e branca. Deixou a gente chegar, entendeu? Tem jogador do mesmo nível que tem lá, tem aqui, cara. Todo mundo, nós jogamos os caras lá, cara. Os caras tá do outro lado, a gente joga pros caras em São Paulo, mano. Os caras jogam junto com a gente, tem cara que tá do outro lado que é banco nosso, mas São Paulo, mano. Então por que a gente vai? Então a estratégia de jogar um pouco mais na defensiva, buscando explorar os espaços que eles iam abrir, foi a estratégia do Filão. Mas de jogador, eles estavam confiantes que dava pra jogar de igual para igual com os caras, entendeu? E assim, os bastidores né, entrando na final, o Filão
ele assistiu o jogo, eu fiquei assistindo a semana inteira, Magnoli e Vinelli. Magnoli e Bariochelli. Eu falava, ô Filão, viu, o cara tá assistindo o jogo aqui, cara, o jogador dos caras assim, ele fala, então eu tô assistindo ali, a gente sempre fala. Daí, não, eu vou montar o time. Então, os bastidores foi, semana inteira, mas a gente nunca interferiu na decisão deles, a gente dava um palpite ou falava alguma coisa que poderia, que a gente achava que poderia ajudar. Mas a decisão era toda dele. Aí, então os bastidores, assim, antes do jogo, foi ter que estudar os caras bastante. Incentivar os jogadores nossos, não precisava de incentivo, porque não precisa. O jogador precisava de. Tá no final da cidade, se ele precisar de um incentivo, ele não precisa nem vir pro jogo. Não precisa nem vir. E daí, cara, pra final, no dia do jogo, tinha aquele problema do. Problema não, né? Aquele contratempo que deu, porque foi no mesmo dia que teve a corrida de Viçosa, não lembro aí. Então fechou toda a marginal. E jogadores nossos não sabiam por onde entrar, acesso. Teve jogador que veio no sábado para dormir aqui, mandou mensagem para nós, meia-noite. Viu? Onde tem um hotel em Sorocaba? Eu já tô aqui, cara. Tem um hotel aqui, eu preciso dormir, ou alguém tem lugar para mim dormir aí? Foi no meu contrativo, alguém tem lugar para mim dormir. Então, você vê como que tava a vontade dos caras, entendeu? E a entrega. Essa parte que a gente tem que também agradecer pra caramba é a parte dos caras. Porque hoje o jogador é muito dinheiro, é muito financeiro. A identidade com o clube hoje praticamente ela não existe. Eu falei pra vocês aqui que hoje a gente não tem nenhum moleque de dentro do Nova Esperança no time do Nova Esperança. Assim como o Pireiro não tem, Maria Eugênio não tem, entendeu? Então, não tem muita identidade do que existia lá no passado. Hoje é mais financeiro. Mas eu acho E a gente falou com os jogadores nossos a realidade. A gente abriu o leque dos caras. que tinha, né? E a gente falou, a gente tem isso. Chegou na quarta rodada, até a quarta rodada, acabou do jogo, a gente pagava. Terceira, quarta, chegou na terceira, quarta rodada, a gente já não conseguia mais, porque teve pessoas que falaram que íamos ajudar com valor, por exemplo, eu garanto 3 mil por jogo, e não dava, não deu. E daí aí a gente tinha que tirar com rifa, vendendo isso, fazendo renda trapista para levantar esse dinheiro. E daí eu cheguei nos patrocinadores e pedi um adiantamento. Falei, dá para você adiantar a 7ª rodada, um carro, porque logo a rodada vai jogar todo jeito. Você nem imaginava que a gente ia tão longe. Depois ficou aquele desespero. Pô, e agora? Como vou arrumar dinheiro? Porque eu já peguei até o 8º. A gente já... Não é que é porque deixaram a gente na mão. Então a gente fez uma programação com tanto de dinheiro que falaram que eu tava, ok, ó, eu do tanto. Entendeu? A hora que chega uma parte, você der um desfalque nisso aí, você tem que começar a fazer isso aí. Então, na final, teve jogador que veio e falou assim, não, eu vou jogar, vai ser campeão e depois vai ver essa parada aí e pagar. O goleiro nosso, ele deu uma entrevista, eu achei muito da hora. E até falei pros caras, porque eu sou de igreja, entendeu? Os caras falam o time inteiro. Por exemplo, o goleiro nosso colocado, a partir do momento que eu comecei a ser dizimista, tudo mudou na minha vida. E o que ele fez na final, não só ele, como o 10 nosso, que acaba o jogo dos times, os jogadores que são muito perto, né? Acaba o jogo, os caras já querem correr para outro lugar. O 10 nosso fez o gol, ele ajoelhou, atravessou o campo ajoelhado. Uma promessa que ele fez. Você acha? Então é muito da religião. Então, que O esporte, a religião, ajuda muito. eu fui numa live do Rodrigo, e eu falei pro Rodrigo, ele falou pra mim assim, filhão, cara, parece. O que você acha? Eu falei assim, semifinal, né, tava? Eu falei, Rodrigo, tem uma coisa muito estranha no ar. Eu acho que não é time que vocês pensam que vai ser campeão, que vai ser campeão. E ele falou, cara, ele é bem religioso, sabe, ele é evangélico. Ele falou assim, filhão, eu tenho uma coisa no ar, cara, que parece que o que você falou aqui, eu já tô captando isso. Ele falou, quando você fez a predição lá na Barcelona, que eu vi você sair chorando na predição, ele falou, daquele dia eu falei assim, pô, cara, já tem campeão. Na minha cabeça. Sério? Quando foi na live, todo mundo falava, é Maria Eugênia, é não sei o que, é não sei o que. Quando foi na cidade, Eu ficava ele colocou assim,
o campeão, eu acho que sai uma nova esperança. Deus tá tudo olhou para ele. E era, afinal, né, todo mundo bom, só ele que falou que era. E foi, cara. Foi por causa do jeito que os caras jogaram. Da união do jogador com o técnico. Ele falou assim, parece que os caras estão fechados, entendeu? Quando você vai um dia que o técnico paga pra você, mas não tem muita ideia com você, você vai jogar. Se pegar o seu dinheiro, você pode, entendeu? Isso, quando você é parceiro, você é amigo do jogador, ele for, eu vou ganhar meu dinheiro, mas o cara é parceiro meu, vou dar o Não, a gente formou realmente uma família ali entre diretoria, time e torcida, cara. Em cima disso que ele falou rapidinho aqui, do 10, nosso boss que fez o gol, o pai dele tinha sofrido 3 infartos. Caramba. Né? E o pai dele tinha sofrido 3 infartos. E ele fez essa promessa, que se ele fosse campeão, ele atravessaria o campo todo de joelho. E no dia um pouco antes do jogo, nos dias antes, ele foi no hospital pousar com o pai dele. O pai dele estava internado. Ele nem falou pro pai dele que ele estava vindo disputar a final, porque o pai dele sabia que ele estava disputando o campeonato. E pergunta, nem filho, como que tá lá? E ele se emocionou até, porque ele não falou pro pai dele que era a final, porque o pai dele queria que assistir e tava assistindo 3 infartos. Aí ele veio, ele falou, não pai, tá indo bem lá, só que já era a final. Você entendeu? Já era a final. E ele já tinha feito as promessas. E então, por isso que quando ele faz o gol, tem uma imagem que ele vai lá, daí ele é substituído pelo Filão, ele vai no alambrado, a filha dele tá no beirado do campo ali, segurando a mão dele, começa os dois a chorar. Na beira que eu tava do lado, até eu chorei. Na beira que eu falando, sabe, pai, você que é o... Até arrepia aí, o cara. Assim, pai, você que é o cara que tá dando o título. Você conseguiu aquilo que você prometeu pro vô. Tu que Só que o vô não sabe, mas nós vai levar essa medalha pra ele. Ele dói que pensa. Isso é maravilhoso. Não é só tipo. E é nesse clima de emoção aqui que eu quero aproveitar o momento. Você tá vendo, futebol é mais do que só um momento de euforia, mas também tem emoção, história por trás disso, né? Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, curta, dá um joinha aí, compartilha com todo mundo. Estamos chegando aqui ao finalmente do nosso podcast. Eu quero passar para o Bruno, por favor, fazer Um agradecimento, primeiro parabenizá-los, né, pelo título, né? Foi muito bacana esse momento para saber, né, a história, para entender como foi a construção, essa questão da semifinal, né, essa curiosidade. Pô, foi muito legal. E esse momento emocionante do autor do título que eu gosto. Queria agradecer a presença de vocês, né? Esse momento que a gente teve junto. Deixar para vocês as considerações finais. E a gente tem uma câmera especial para convite, para vocês falarem, agradecer, né? E falarem especialmente com a comunidade de vocês, com as pessoas que estão assistindo, que vocês vão querer que assistam e sim, disponível para vocês assistirem. Obrigado pela presença. Façam suas considerações finais, por favor. Cara, queria agradecer vocês aí pelo convite. Não é sempre que chamam a gente assim, né? E parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem também pela Várzea, né? Porque não é todo mundo que faz isso, ajuda, né? Porque para mostrar para mais gente querer vir, entendeu? Pra participar da Várzea, aqui de Sorocaba e região. Agradecer demais a torcida, a diretoria e principalmente os jogadores, né? E mandar um beijo pra mulher, a dona Onça, deixou eu vir. Isso aí. Galera, eu agradecer a torcida, agradecer quem confiou no trabalho da gente. Foi um trabalho que gerou muita dúvida, muita insegurança, até para nós mesmos que estávamos ali organizando. Vocês acreditaram. A torcida nossa fez uma festa absurda na final. Muita gente falou o ano que vem, como que vai ser. Cara, hoje nós temos a primeira reunião do Esporte Bruno Esperança para projetar e traçar aí o caminho que a gente vai seguir nessa temporada de número 6. Estão todos convidados a ir lá, reunião aberta. Então agradecer a torcida que não desistiu de nós, se acreditou junto com nós. Agradecer a não só os patrocinadores que chegaram junto ali em cima na hora. A maioria aqui é do bairro. Alguns da adjacência ali, Vila Barão, Esmeralda, na maioria do bairro. E Quinta Marcha, por exemplo, é desde a base até e apostou no profissional.
E os colaboradores, cara, porque tem muita gente envolvida nisso, tem muita gente por fora, muita gente por trás, é rifa, é gente que doa, tem gente que doa as coisas pra gente rifar, agradecer todos vocês. E, cara, agradecer o trabalho que vocês da imprensa fazem, cara, porque, queira ou não, vocês abrem uma porta pra gente de visibilidade maior, e isso melhora a condição nossa de poder correr atrás de patrocínio, porque a gente tem, você vai estar lá naquela camisa, hoje você vai estar sendo visto não é só ali nos posts, sim, no Facebook, mas você vai estar vindo num canal, uma coisa vai estar lá, que daqui o ano que vem vai estar lá também, 3 anos vai estar lá também. Então vai ser uma coisa permanente, sabe? Então agradecer aí o trabalho da imprensa, da organização e os clubes aí, todos aí, que a gente tem que ressaltar muito, uma coisa muito, mas muito importante, cara. Violência, que não teve briga nenhuma durante o campeonato, nenhum time caiu, foi punido por agressão de torcida, que é o que muita gente acha que acontece, porque às vezes são duas comunidades, né, que saem normalmente em outros jornais ali, no jornal saem algumas outras colunas, e a gente aí conseguiu sair aí em destaque aí na coluna como campeão de 2025 aí, contando um pouco do trabalho que foi para conquistar esse título aí. Muito obrigado. O nosso muito obrigado para você que participou com a gente, esteve ligadinho aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar geral. Esse foi então mais um episódio do Sorocaba em Pauta Podcast. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.